Hebreus 5 verso 12. Vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já deviam estar ensinando aos outros, mas em vez disso vocês estão regredindo, a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite, sem idade suficiente para alimento sólido. Estudo bíblico de Hebreus 5 verso 12. Nova Bíblia Viva. Introdução. Hebreus 5:12 é um versículo crucial dentro de um capítulo que busca contrastar o sacerdócio levítico com o sacerdócio superior de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. No contexto imediato, o autor expressa frustração com a dificuldade em comunicar ideias mais profundas sobre Cristo aos destinatários de sua carta. O versículo 12, em particular, revela uma preocupação pastoral profunda. A estagnação espiritual dos crentes, que deveriam estar ensinando outros, mas que, ao invés disso, precisam reaprender os fundamentos da fé. O autor demonstra desapontamento com a imaturidade espiritual dos leitores, considerando o tempo que já haviam dedicado ao serviço de Cristo. Contexto histórico. A carta aos Hebreus foi escrita para uma comunidade de cristãos judeus que enfrentava a tentação de retornar ao judaísmo. O capítulo 5 alude ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, versículos 1 ao 4, que era central para a prática religiosa judaica. A figura de Melquisedeque, mencionada nos versículos 6 e 10, um rei sacerdote do Antigo Testamento, é usada como um tipo ou prefiguração de Cristo, enfatizando a superioridade do sacerdócio de Jesus. A dificuldade em compreender a profundidade do sacerdócio de Melquisedeque, mencionada no versículo 11, está ligada à falta de maturidade espiritual dos destinatários. O versículo 12 enfatiza que, apesar de terem tido tempo suficiente para crescer na fé, os destinatários permaneceram em um estado de dependência infantil, incapazes de compreender e internalizar os ensinamentos mais profundos do Evangelho. Esse contexto de pressão externa e imaturidade interna ajuda a entender a urgência e a frustração expressas pelo autor. Interpretação. Sob uma perspectiva teológica protestante e trinitária, Hebreus 5:12 é um chamado à responsabilidade e ao crescimento espiritual contínuo. O versículo não é uma condenação irrevogável, mas um alerta paternal para que os crentes deixem de lado a complacência e busquem um relacionamento mais profundo com Deus. A imagem das criancinhas que só podem beber leite simboliza a dependência contínua dos ensinamentos mais básicos da fé, sem a capacidade de digerir e aplicar verdades mais complexas. O alimento sólido representa a compreensão mais profunda das Escrituras e a capacidade de discernir entre o bem e o mal, mencionado no versículo 14. O autor está exortando os crentes a amadurecerem na fé, a ponto de serem capazes de ensinar outros e de viverem uma vida que reflita o conhecimento e a prática da palavra de Deus. A aplicação contemporânea deste versículo é clara. Os crentes não devem se contentar com um conhecimento superficial da fé. Eles devem buscar constantemente aprofundar seu relacionamento com Deus através da oração, do estudo bíblico, da comunhão com outros crentes e do serviço ao próximo. O Espírito Santo capacita e guia os crentes nesse processo de crescimento, permitindo que transformem o conhecimento teórico em sabedoria prática e que vivam vidas que honrem a Deus em todas as áreas. Veja as referências. 1 Coríntios 3 versos 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo.
Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens. Este versículo paralelo de Paulo aos Coríntios usa uma linguagem semelhante, comparando os crentes imaturos a bebês que precisam de leite. Reforça a ideia de que a carnalidade e a falta de crescimento espiritual impedem os crentes de receberem ensinamentos mais profundos e de experimentarem uma vida plena em Cristo. 2 Pedro 3 verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Este versículo exorta os crentes a crescerem constantemente na graça e no conhecimento de Cristo. Ele complementa Hebreus 5:12, enfatizando que o crescimento espiritual não é opcional, mas um imperativo para todos os seguidores de Jesus. Ambos os versículos juntos incentivam os crentes a buscarem ativamente o crescimento espiritual, não se contentando com a estagnação ou a imaturidade.